Olá, educadores! Feliz em estar aqui com vocês. Eu sou a Alanda Arruda e hoje estou acompanhada da super convidada especial, Larissa Paiva. A Larissa, ou Laritrix, como é conhecida em seu Instagram oficial, que conta com mais de 12 mil seguidores. A Larissa é a primeira astronauta análoga pioneira no Ceará, cientista cidadã certificada pela NASA, multimedalista e vencedora de prêmios, líder, palestrante, ativista, científica e educacional. Larissa, é um prazer te receber aqui. Ai, muito obrigada, o prazer é meu. Amando muito o ambiente, conhecer vocês melhor, de verdade. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A Larissa esteve com a gente em um evento, né, Larissa? Sobre ciências, falando sobre o acesso ao conhecimento e transformar o futuro. Exato. E aí, Larissa, eu te pergunto, como você acha que uma feira de ciências pode despertar curiosidade e inspirar crianças e adolescentes a explorar o mundo ao redor? Olha, eu não só acho, mas eu diria que dá para ter certeza até do impacto positivo que isso pode ter na vida dos estudantes, porque eu tenho um projeto que é o time Laritrix. Não me achem narcisista, tá? Não foi eu que escolhi o nome, foi eles. Tipo assim, contar um pouquinho da história do time. Eu, depois que comecei a repercutir, né, sobre astronomia, sobre ciência em geral, projetos, enfim, muita gente, muito aluno, principalmente estudantes de escola pública, me procurava, às vezes, querendo marcar uma reunião, certo? E aí eu via se tinha um tempinho ali, e aí eu marcava reunião com eles, ajudava, isso acabava virando uma mentoria. Hoje eu faço profissionalmente mentorias, né? Ajudo vários estudantes às vezes eles querem bolsa de estudo, oportunidades nesse sentido, às vezes sobre ciência cidadã, às vezes numa espécie de aula mesmo de astronomia, depende de cada caso, mas na época não. Na época eu nunca nem tinha ouvido falar nisso, muito menos eu me via como uma mentora, né? Já estava ali repercutindo e tudo, tendo algum tipo de sucesso positivo na minha área, que é uma coisa um pouco difícil, assim, vamos dizer. Mas eles me procuravam para fazer essas reuniões. Aí, ok. Aí a gente fazia. E era um hábito a gente postar a foto, né? Postar a story do print da conversa. Da print ali da conversa na reunião, que era no Meet, sei lá. E aí eu mencionava eles. Quando cuida que não, eles começavam a se seguir entre si, né? Eu fazia reunião com um, aí postava, aí outra semana, em outra época, eu fazia com outro e mencionava. E eles começaram a se seguir. Quando eu vi, tava criando uma coisa assim de, tipo, melhores amigos mesmo, né? Eu posso citar, por exemplo, a Laurinha e o Eduardo Jerônimo. Eduardo, ela é lá do Ipu, município próximo ao meu, que é Pires Ferreira. E a Laurinha é de Pernambuco. E, de repente, eles estavam muito amigos. E eu, menina, vocês se conhecem de onde? Aí eles, e vai dos teus stories. Aí eu, hã? Acabou formando uma comunidade, né? Exatamente. Aí não só eles, mas vários outros, assim, que me seguiam. E aí, quando eu vi, pra não se perder, eu falei, preciso organizar esse pessoal. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp e começou ali 15 estudantes, mais ou menos. E aí hoje a gente tem mais de 100 membros nesse projeto, que eles chamam carinhosamente de time Laritrix. Porque às vezes a gente participa de competições que precisam, né, de like, desse tipo de coisa, e eles participam também, e a gente sempre se apoia. E aí eu acho que ficou assim, essa coisa de time mesmo, sabe? De torcer um pelo outro. Mas não é um projeto assim que exige muito deles. E aí onde eu quero chegar nesse mesmo projeto, eu já ouvi vários relatos de como que eles queriam muito ter acesso a feiras científicas, a feiras de ciência, mas não tinham. E aí, por outro lado, tem aqueles mais privilegiados que dizem que, nossa, a importância que isso teve, porque você experimentar a sua área de interesse, se não fazendo o projeto, assistindo. Então, você assistir outros estudantes, às vezes, ali da mesma idade, fazendo pesquisa e expondo, e tendo que desenrolar ali não só a parte científica de criar um artigo, mas a parte social também, de poder apresentar ele, e às vezes para autoridades, né? Então, é essencial. A palavra, eu diria que é essa. E não posso falar muito da minha experiência, porque eu fui na pandemia só que eu tive acesso a feiras de ciência, e aí foi tudo online, meio assim. Mas uma coisa que eu notei, inclusive já fica a crítica, as feiras científicas daqui do Ceará, pelo menos naquela época ali, né, 2020, 2021, elas valorizavam muito mais a engenharia. E eu só queria falar de educação, de, beleza, como que a área das exatas ajuda a área das humanas, que é outra área ali. Eu sou meio dividida, eu não gosto desse negócio, dessa divisão de exatas versus humanas, porque eu acho que tá tudo muito, muito interligado, né? Apesar da gente ter algumas preferências, eu mesma tenho um pé em cada.
Então, quando eu conheci feiras, não foi tão assim impactante para mim, mas por outro lado, acho que depois da pandemia, eu palestrei. Me desculpem agora que eu vou estar confundindo o nome, mas eu não sei se era o Ceará Científico ou era o Ceará Faz Ciência. Mas foi eu e Nicolinha e Silvana Kopseski e o professor Dermeval Carneiro, que é o diretor do planetário. Silvana, na época, era diretora de popularização da ciência no Ministério de Ciência. E a Nicolinha é divulgadora científica e considerada aí por um prêmio internacional a astrônoma mais jovem do mundo. Ela é maravilhosa. E a gente é super amiga. Tipo, já cheguei a dormir na casa dela pra ver eclipse, sabe? Pra ver evento de astronomia no dia seguinte. A gente foi lá pra garagem com a família dela, maravilhosa. Inclusive, beijo, Nicolinha, Zilma, Jean, todo mundo maravilhoso. E aí a gente foi convidada pra uma roda de conversa nessa feira. E aí sim que eu tive a experiência do que é o Ceará Científico ou o Ceará Faz Ciência. Eu acho que é o Ceará Faz Ciência mesmo que eu fui. Depois vocês dêem uma pesquisada aí que a gente verifica. Mas aí sim que eu fui. E para falar de mulheres na ciência, que inclusive é o tema desse ano. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, a mudança está acontecendo. Porque na minha época era tudo negócio de engenharia. E se você não fosse da engenharia, meu filho, tchau pra você. E eu sempre digo, não é eu que não quero engenharia, é a engenharia que não me quer, gente. Eu admiro muito quem faz engenharia e não sei o quê, mas não dá pra mim ainda. Ou quem sabe, talvez nunca dê, né? E tá tudo bem também. Mas eu tive ali também a experiência pessoal, porque depois da palestra a gente foi andar e tudo. E eu vi os stands e tinha amigas minhas ali, sabe, da escola e tudo, que eu tinha conhecido na escola. E aí sim eu vi como que era interessante. Então... Lari, já que tu falou sobre o protagonismo feminino, né? E como tu enxerga o teu protagonismo feminino dentro da área, né? E a importância de divulgar seus projetos para outras pessoas, outras meninas, mulheres. Olha, muitas vezes as pessoas podem até confundir, por exemplo, as medalhas aqui, ou o fato de falar do currículo como uma espécie de ostentação, assim, ou, né, como a gente diz muito aqui no Ceará, tá se fobando, tá se mostrando, tá querendo ser. Mas pior que não é, porque eu penso muito no quanto que pode fazer diferença na cabeça de uma criança. Por exemplo, eu nunca esqueço essa cena, uma menina de 8 anos de idade, que foi a idade que eu perguntei sobre as estrelas para Vovó Mundinha a primeira vez, é a história que vocês já conhecem, mas quando, na mesma idade, ela chegou para mim assim, e ela meio chorando, sabe, emocionada, e ela falou, quando crescer eu quero ser igual a você. E eu não sei se ela tá falando exatamente das medalhas ou dos certificados, inclusive trouxe certificados também, a gente podia colocar aqui depois, mas aquilo mexeu muito comigo. E aí foi quando eu tomei a decisão de sempre carregar as medalhas, seja no pescoço ou de alguma outra forma, não só porque eu sou ativista das Olimpíadas Científicas, né, da democratização disso, porque por mais que seja uma coisa comum para a gente que já está no meio aí da educação, não é para muitas comunidades. Inclusive a minha, né, a minha foi possível graças ao projeto Perisfera nas Estrelas, que é um projeto voluntário que eu toco lá na Serra da Ibiapaba e região, com outros professores voluntários também, e tem os primeiros alunos que depois viraram embaixadores, e transformou muito, assim, sabe? Porque antes lá no Perisfera você não ouvia falar de Olimpíada, não ouvia falar de astronomia, não ouvia falar dessas coisas. E aí hoje já virou uma cultura que os próprios alunos têm, sabe? E alunas, principalmente, porque eu lembro que as primeiras medalhistas do município inteiro no ensino fundamental não foi eu, foram minhas mentoradas e minhas, porque foram 3 meninas que ganharam o certificado medalha na OBA e na MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E isso foi muito, muito especial para mim e me faz ter a certeza daquela frase, inclusive, da Angela Davis, que é: eu não estou aceitando o que eu não posso mudar, eu estou mudando o que eu não posso aceitar. E naquela época, principalmente, eu não podia aceitar que as crianças que vinham depois de mim, enquanto eu estava tendo acesso ali no ensino médio a tudo isso, que elas não tivessem antes. Porque a gente sempre fica, né? A gente também tem essa síndrome de, eu estou atrasado, mas nunca tá, né? Não existe isso. Mas eu ficava ali, nossa, se eu tivesse começado no ensino fundamental, e eu via que era possível, porque tinha colegas de escola particular, ressaltando também, eu era de escola pública, né? Inclusive no meu município nem tem escola privada, só escola pública. Mas eu via ali uma necessidade muito grande. Nossa, se eu tivesse começado antes, eu teria até descoberto que eu realmente quero fazer astronomia antes.
né? Que é muito essa coisa do pertencimento, de se conhecer também. Então, quando eu falo de Olimpíada Científica, e quando o Medalhei fala de Olimpíada Científica, que também é uma empresa parceira aí, que gosto muito, e quando a gente fala de Olimpíada Científica, a gente não está falando só de conhecer a área científica, a gente está falando de se conhecer. E isso é essencial, porque é um extracurricular, né? Não é à toa que a gente chama disso, não é obrigatório, mas se você fizer, você vai entender que você pode ou não ter uma vocação legal, você pode gostar daquilo ou não, né? E é muito legal, porque, por exemplo, que nem vocês estavam falando, eu tenho medalha de História, mas eu tenho medalha aqui do curso de astronauta. E é muito diferente, a gente percebe. Mas isso significa que eu não tenho vocação nas duas coisas? Posso ter. Então, você descobre isso através das Olimpíadas. E é essencial para mim, e é essencial para as meninas também, que se conheçam e que tenham essa oportunidade de ver aquilo e de se identificar ou não e de participar. Então, o projeto também lá do Pires Ferreira não está no fundo do meu coração. A gente está meio parado por falta de recurso, não vou mentir, mas a gente tem muito esse foco nas meninas também. E daí é por isso que eu falo tanto das meninas nas redes sociais também, no meu Instagram, enfim. É uma pauta que a gente bate muito assim nessa tecla, porque é importante, enquanto não tiver a mesma quantidade, né, ou quem sabe até mais mulheres do que homens nos cargos de poder relacionados à ciência, e não só à ciência, né, mas enquanto a gente não tiver esse equilíbrio, as coisas não vão se desenvolver, porque uma sociedade ela se constrói a partir da diversidade também, a gente sabe. Então é por isso, eu diria. Legal, Lari. E aí, né, para falar mais um pouco do começo da tua trajetória, né? Teve algum momento que a ciência mudou a tua forma de pensar, né? Que fez com que tu visse o mundo de um outro jeito? E aí, como foi esse pontapé para entrar na área científica? Essa é uma ótima pergunta, que não só para mim, para minha família, para minha comunidade, para todo mundo, porque desde sempre, na verdade, quando eu descobri a astronomia, né? Eu tinha 13 anos, e aí a partir desse momento que eu tive acesso ali à locadora e à informação, eu saía compartilhando isso com todo mundo, né? Inclusive minha família. Então, é uma pergunta muito boa e é muito bem colocado a palavra de que mudou a forma de pensar, literalmente, porque eu não sabia, nos meus 13 anos de idade, eu não sabia o que era o dia e a noite, por exemplo. Então, aí a gente traz também a importância da popularização da ciência, porque vai muito além de formar cientistas, de formar astrônomos. A gente está falando de dignidade, sabe? Imagina você não entender uma coisa que todo dia você vive, né? O pôr do sol. O que é o pôr do sol que a gente gosta tanto, que a gente acha tão lindo? O que é a lua, né? Então, eu ia aprendendo aquelas coisas, e não só para mim, mas eu ensinava. Por exemplo, eu ensinei para a vovó Toninha, um beijo. Vovó Toninha, às vezes ela fica com ciúme porque eu falo da vovó Mundinha nas palestras, tá? Ela, ai, não fala de mim. Então, a vovó Toninha, ela aprendeu o que era o dia e a noite, que não é aquele senso comum que a gente imagina, né? Quando a gente vê, né, perceptivelmente, é aparente que o Sol está ao redor da Terra ali, e aí o Sol fica, né, ali ao redor da gente. Mas não. E aí eu fui explicar para ela que, na verdade, isso acontece por conta da rotação da Terra. E aí ela, mas como é que a água da Terra não cai? E aí lá vai várias explicações e vários estudos e coisas que é comum que você queira saber. É uma curiosidade quase inata da nossa civilização, não é à toa que se considera a astronomia a ciência mais antiga de todas. Então, desde que gente é gente, a gente olha para o céu e a gente se questiona, e a gente quer entender. E aí surgiu a astrologia primeiro, que considerava, né, achava que os astros influenciavam a nossa personalidade, além dos fenômenos de que os astros realmente influenciam na natureza, e isso é verdade, mas depois veio a ciência da astronomia para mostrar que o universo é muito amplo para que os astros tenham influência tão pessoal conosco. E aí a astrologia foi meio desconsiderada e colocada na categoria de pseudociência ou crença. E aí nada contra quem acredita, porém que não considerem, tipo, que não queiram roubar o espaço da astronomia, porque é na astronomia que a gente estuda os astros. E aí o que acontece é que na astrologia, tipo, nem era tema não, mas eu vou militar, me desculpem aí. A astrologia, ela rouba os dados da astronomia para usar como argumento no negócio que não
tem muito a ver para justificar atitudes que às vezes uma terapia resolvia, sabe assim? Então, não prejudica só a astronomia, mas um pouco da psicologia também. Enfim, mas é divertido, né? Não vamos negar que é legal colocar lá no quiz de casal. Ai, Áries versus Virgem, será que combina, olha, gente? Não, mas não tem nenhuma validação científica. Muito pelo contrário, né? Cientistas, inclusive há muito tempo, Carl Sagan e vários outros, eles já desmistificaram a astrologia, já assim, cai por terra com simples argumentos, tipo gêmeos, né? E aí, se a gente for aprofundar, a descrição de cada signo. E aí tem outro fator ainda, que existe uma constelação no zodíaco que é nova, entre aspas, mas a astrologia nunca atualizou. Então, que signo tu teria? Tipo, Peixes. Peixes. Seria o signo anterior a Peixes, ou é o posterior, um dos dois. Porque existe uma constelação que eles não consideram. Então, se você odeia aí o signo anterior ou posterior ao seu, seria esse o seu, tá? Porque tá seria meio que errado. Seria mais complexo estudar astrologia pelo ponto de vista da astronomia, né? E tipo assim, já foram feitos vários estudos, entregaram uma vez, vou estar explicando de uma forma bem, assim, por alto, tá? Não é bem assim, mas conforme eu lembro, distribuíram em papéis para várias pessoas a descrição, tipo assim, fizeram todo um cenário antes, um teatrinho, né? Colocaram um astrólogo profissional para entrevistar as pessoas, para conversar e tal, para dar a elas esse senso de que estou sendo estudado. E aí perguntaram o signo delas, data de nascimento, o horário, não sei o quê, e fizeram ali um mapa astral e tal, e descreveram a personalidade delas num texto, certo? Aí imaginem que esse texto era tipo uma pegada ChatGPT, sabe? Meio assim repetitiva, meio duvidosa. E aí não tinha ChatGPT na época, né? Lógico, foram os próprios cientistas ali que fizeram a descrição. Depois reuniram essas pessoas numa sala e distribuíram em folhas essa mesma descrição para cada uma delas. E aí depois fizeram questionamentos do tipo, você recomendaria o trabalho desse astrólogo para outras pessoas? E aí muita gente levantou a mão. Sim. Você acha que ele acertou na sua descrição do seu signo? Sim. Nossa, e muita gente, sim. E todo mundo elogiando o trabalho ali da astrologia, né? E aí, quando foi assim mais ou menos no final, pediram para trocar de folha. Aí quem tava assim deu a folha para trás e recebeu a outra. E aí era o mesmo texto, era a mesma descrição para todo mundo. E todo mundo se identificou. Porque é justamente isso que a astrologia faz, né? Essa descrição genérica e você se identifica porque é genérico, todo mundo se identifica. E aí já veio a importância do estudo, né? Tipo, de realmente da pesquisa e ciência, da comprovação das coisas. E aí eu já te pergunto, né? De que forma a educação e pesquisa podem preparar os alunos para um futuro que está em constante mudança? Nossa, perfeito. E de várias formas, na verdade, de várias formas, porque, por exemplo, no caso da astrologia, se você tem acesso à astrologia antes da astronomia, é muito fácil que você considere a astrologia e não a astronomia durante muito tempo, né? Às vezes durante toda a vida. E tem um risco também que a gente acha que é brincadeirinha e tal, mas a astrologia, às vezes, é a primeira das pseudociências que a gente tem acesso. E é uma porta de entrada para todo mundo, sabe? Então, inclusive, ter acesso à pesquisa, à ciência de uma forma lúdica, de uma forma interessante para um aluno, ou para um adulto, ou para qualquer pessoa, é muito importante, porque dessa forma a gente pode, inclusive, prevenir futuros negacionistas da ciência. Porque a pessoa está conhecendo a ciência ali, então, por mais que soe um pouco desconfortável, eu entender que, na verdade, a gente está num pálido ponto azul. Recomendo muito essa reflexão de Carl Sagan, tá? Vão lá, pesquisem, tem no YouTube, dublado pelo Guilherme Briggs. Maravilhosa. Eu tenho outra tatuagem sobre aqui. Foi muito importante essa reflexão na minha vida. E chamou o pálido ponto azul. Então, é muito desconfortável você saber que, eu não sou tão importante assim, os astros não influenciam na minha personalidade nem na minha vida, está meio que ali nas minhas mãos, e tem vários poréns e muita coisa a ser pesquisada. Por outro lado, dá ânimo para você entender que é muito amplo, a ciência é muito ampla, a astronomia, né, já que a gente está falando de astronomia, é imensa, tem muita coisa a ser descoberta ainda, e é um espaço seguro também para você poder pesquisar, para você poder entender. Então, entre esses dois mundos, se tem a importância da pesquisa, a importância de estudar, a importância de se prevenir ali até
de mentiras que possam te contar sobre determinado ambiente ou cenário ou área, né? Então, seja uma pesquisa na biologia, você vai provar, entendeu? Por A mais B, se isso é verdade ou não. E aí, seja a pesquisa quantitativa ou a qualitativa, ambas são muito importantes. E aí tem a pesquisa do ponto de vista mais amador, que é a pesquisa de ciência cidadã. Estou falando do caça-asteroides, por exemplo, ou do Galaxy Cruise, que é de classificação de galáxias para o Observatório do Japão, que eu participei também, e meus alunos participaram também. Inclusive, a gente quebrou o recorde mundial. A galera não sabe brincar. Olha que legal. Eles não sabem brincar. Depois vocês pesquisam, tem notícias sobre isso também. E essa pesquisa cidadã, né, já é outra parada, assim. É uma forma mais simples, mais divertida, que qualquer pessoa pode participar, né? E ajuda ali a astrônomos profissionais a fazerem o trabalho deles, mas por eles serem profissionais, eles não têm tempo de, por exemplo, catalogar todos os asteroides que existem no cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter. Então, sobra pra gente. Não, faça aí de graça, galera. E a gente faz. E a gente ganha o certificado. E as medalhas. Da logo da NASA, né? Tem a logo da NASA. E as medalhinhas também. E é incrível, sabe? É uma experiência muito boa. E pra você entender também. E provar para si mesmo de que é amplo, existe muita coisa por aí. Então, é uma mudança do ponto de vista e do ponto de conhecimento também, de aprendizado. Sim, e quando a gente fala em astronomia, a gente também lembra muito de tecnologia, né? Com certeza. Tá tudo muito interligado. E aí, como a tecnologia ela pode ser unida à educação para melhorar a qualidade do ensino? Eita... De várias formas, de novo, mas eu diria que o principal, a promoção, por exemplo, de programas como caça-asteroides em sala de aula, por exemplo, é tecnologia pura. Por quê? Você recebe imagens de um telescópio que está no Havaí. Está longe mais esse telescópio. E aí esse telescópio envia com um banco de dados, com arquivos protegidos para a gente, através de um sistema, que é o sistema do IASC, né? É o Instituto Astronômico Internacional de Pesquisa e de Colaboração. E aí o líder ou você mesma acessa esse sistema e consegue baixar os pacotes de imagem. E aí esses pacotes, eles vêm numa pasta zipada, você tem um procedimento, né, que é para extrair. Aí depois anexa no programa que a gente recebe uma licença para usar de graça, que é o Astrométrica. E aí nesse programa que você faz a análise. E daí quando a gente pensa em asteroide, né, a gente tem a ideia de que é aquela coisa bonitinha, que nem aqui, né, que nem nesse desenho. Não, é um monte de... Sabe, imagina uma televisão chiando, quando tá com mau contato, ou sei lá? É isso. E aí você tem que procurar ali coisas que configuram, que têm os critérios de ser ou não um asteroide. E aí você marca, e esse asteroide pode ser reconhecido ou não no decorrer do tempo. Antes disso, a gente tem asteroides preliminares. E aí eu tenho 25 asteroides preliminares, meus menturados, nem contei, mas vai longe a conta. Mas é muito importante e se faz muito importante nesse sentido também, de que a tecnologia se una, né, a ciência cidadã, a educação, para promover essas coisas para os alunos, que, nossa, é uma chavinha que vira, meu Deus, eu estou olhando no computador um negócio que foi tirado do espaço, entendeu? E eu estou tendo experiência que astrônomos têm. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Estrelas Além do Tempo, já assistiu? Não. Elas descobrem um asteroide e o sistema que elas usam é muito parecido com o que a gente usa. Tipo assim, desculpem o spoiler, não sei se foi spoiler, mas tem, né? Dá pra saber pelo textinho do filme, né? Não me cancelem, não, pelo amor de Deus. Não foi eu. Não é spoiler. Mas o sistema é muito parecido com o que a gente usa aqui. E aí, imagina, as crianças têm acesso. E é um programa que realmente tem muita participação de criança, inclusive pela uma plataforma que eu ajudo bastante também, que é a Amplexo. Um beijo pra galerinha da Amplexo. São criancinhas mesmo, assim, meio mais lindo, descobrindo asteroide pra NASA, meus amigos, não tem limite. Então a gente vê assim e, meu Deus, precisa ter esse contato, sim, isso é muito importante. Então eu diria que, assim, a principal forma é você se unir à ciência cidadã voluntária, então, ao mesmo tempo que você ensina para os estudantes a importância do voluntariado, a importância de contribuir para a ciência, a importância das extracurriculares também, que é considerada, inclusive, para quem quer estudar fora e esse tipo de coisa, de programa, bolsa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a importância de conhecer meios e
ter experiências de que, por mais que você não seja da astronomia, você caçar um asteroide é algo muito legal. E pode botar no currículo, né? Eu falei ontem na palestra para os meninos. Independente, meu filho, vai ter lá a NASA no seu currículo. Então, a NASA é parceira, né, desse projeto. Então, acho que a melhor forma, assim, que eu diria para incentivar esses alunos na área da pesquisa, da tecnologia e, ao mesmo tempo, da educação, seria na promoção desse tipo de projeto, de evento de ciência cidadã, sabe? Larissa, tu falou já muito, né, sobre tua atuação, né, nas escolas, né, na tua comunidade e tal. Mas como ser uma divulgadora, né, científica brasileira nas redes sociais, nas palestras, nos encontros? É desafiador, mas ao mesmo tempo recompensante, sabe? De verdade, assim, quando eu vejo... Porque quando a gente coloca influenciador, é porque realmente influencia, sabe? E é uma influência que você não consegue muito metrificar ali, mensurar. Você não tem muito controle, sabe? Então, quando alguém é influenciado por mim de uma forma positiva, como tem sido, graças a Deus, nunca divulguei tigrinho, nunca divulguei nada errado. Então, quando alguém é influenciado nesse sentido da educação, de fazer uma Olimpíada, de assinar uma plataforma que eu estou ali indicando, de ter acesso a um produto que vai ajudar a educação deles, que eu estou divulgando, é muito gratificante, porque, nossa, vai ajudar outra pessoa e isso abre margem para... Nossa, é muito doido, assim, porque não necessariamente eu estou na escola da pessoa, mas ela tá lá e ela vai ver essa Olimpíada e ela vai dizer, eu quero participar, tem Olimpíada em grupo, né, tipo essa, e ela vai chamar os colegas e aí os professores vão ver aquela participação e aí se os professores não conhecerem, eles vão gostar e aí eles vão levar para as outras turmas e aí quando se vê, a escola inteira tá engajada numa coisa que não tinha antes e que foi um aluno ali que viu na internet e trouxe para a escola. E já aconteceu coisas muito assim antes. E quando eu digo que é desafiador, é porque é desafiador para eles também, meu público, né? Porque ainda hoje é meio inacessível, né? E, graças a Deus, eu tenho impactado estudantes de baixa renda, né? E crianças e adolescentes, e às vezes jovens também, de baixa renda. Então, eles têm esse desafio junto comigo de conseguir levar a ciência para a escola deles, ou para a universidade, ou para algum lugar. Não, aí que entram as palestras também. Então, falo para o professor, tá aqui, não sei o que, chame ela. Quando não é a própria coordenação que me vê de algum meio, mas tem essa comunicação muito legal e eu acho que é só o começo, sabe? Ainda não tenho a influência que quero ter, ainda não tenho o impacto que quero ter, apesar de que até ano passado a gente contou mais de 15 mil pessoas impactadas pelo meu trabalho, contando as palestras, que são mais de 300, maioria em escola pública ou em ONG, né? Inclusive, se quiserem aí, chamem. Tem como a gente deixar o contato da minha assessoria, quem sabe, na descrição. Mas chamem, vai ser uma honra contribuir com vocês. Mas também tem a parte do impacto, que a gente já falou bastante, que é esse impacto natural, que acontece assim de uma forma... eu vi ali foto com medalha, eu também quero postar umas fotos com as medalhas e ficar orgulhosa. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar para conseguir essas medalhas. Então, a pessoa vai e estuda. Quando cuida que não passou na faculdade, através das Olimpíadas, já acontece. Imagino que vocês saibam, vagas olímpicas, tende muito a crescer, tá? Anotem o que eu estou falando. Daqui a um tempo vai ser super normal, inclusive universidades públicas, se Deus quiser, aceitando as Olimpíadas como forma de ingresso, sabe? Isso é muito importante. Não sei nem se está pautado aí, mas é muito importante para nós neurodivergentes também, porque eu nunca me encaixei no sistema de ensino tradicional, assim, sabe? Eu era aquela aluna que, às vezes, os próprios professores consideravam que atrapalhava a aula, justamente porque, quando era um assunto que eu gostava, eu perguntava muito, mas eu queria saber de tudo. E eram perguntas, às vezes, de nível de faculdade, sabe? E eu queria saber. E aí eu ficava nessa hiperatividade, né? Vamos usar os termos, de querer entender mesmo. Então eu enchi o saco dos professores. E isso leva a bullying, né? Leva a coisa, nerd, não sei o quê, quer atrapalhar a aula, quer se mostrar. Mas não é, galera. Vocês que perguntam, continuem perguntando, mas procurem acompanhamento também, para, de fato, não atrapalhar, né, as outras pessoas, porque, infelizmente, a gente está nesse sistema. E a forma de fuga foi essa.
as Olimpíadas. Então, imagina o quão importante é para um aluno neurodivergente nesse contexto descobrir que não precisa ficar preso em estudar para o Enem. Eu não consigo, gente, não consigo. Admiro muito quem consegue, mas nunca, entendeu? É muito difícil para mim. Nossa, meu Deus, eu gosto nem de pensar. Mas parabéns a quem conseguiu pelo Enem. Mas eu sou muito ativista nessa pauta também. Eu quero que as universidades considerem os alunos neurodivergentes nessa brincadeira. Porque os alunos neurodivergentes não conseguem estudar para Enem, não conseguem se concentrar em cursinho direito, não conseguem... E outra, como diz a Raquel Brito, ainda tem a questão da desigualdade, entendeu? Não podem pagar cursinho. Aí somem essas coisas, né? Aí o estudante rural, aí um estudante mulher, aí um estudante mulher que quer fazer ciência. No meio que, meu Deus, o estereótipo da astronomia é que você seja velho, branco, meio gordinho ali normalmente... calvo, não sei se podemos zoar calvície aqui, mas é o padrão ali quem tem na astronomia. E aí uma doidinha toda de azul, cabelo colorido, querendo falar de astronomia, sabe? Querendo ensinar astronomia. É muito preconceito, é muito machismo, muita xenofobia também. Já passei muita xenofobia, já morei em São Paulo. E quem tá na internet sabe também que tá suscetível a essas coisas, né? Então é isso, perdi até o assunto, sei nem o que era a pergunta mais, mas acho que eu respondi. Respondi. Então tá bom. E agora eu quero te perguntar uma última pergunta, né, pra gente já ir encerrando aqui. Para você, Larissa, o que seria um dia para mudar o futuro? Né? O que podemos conversar nesse dia sobre ciência, educação e o que ajudaria a melhorar o ensino para os próximos anos? Eu acho que esse dia que a gente está conversando, talvez configure num desses dias, que é o dia que você está assistindo, talvez se configure um desses dias, porque todos esses temas que vocês trouxeram são muito importantes. E eu acho que esses temas aliados ao foco de quê? O que é que o professor precisa de mais incentivo, de mais colaboração, de mais ferramentas para ajudar os alunos. Porque a gente está muito na linha de protagonismo juvenil, de autodidatismo, né? Que foi mais ou menos ali o caminho que eu segui. Eu nunca tive um professor assim para me mostrar, olha, isso é astronomia, exceto o professor Hélio Marzio, que é um amor, professor lá de Fortaleza, com muito mérito, inclusive ele é muito respeitado em toda a academia assim, de astronomia, ele foi meu professor. Mas eu tive acesso a ele quando eu já era da área, assim, né? Então, meus professores, durante as escolas públicas onde eu estudei, nenhum tinha essa dimensão, nenhum entendia direito, não só sobre a astronomia em si, mas as oportunidades que a gente comentou, Olimpíada, e além, né, e cursos e oportunidades online, e onde que se pode chegar, os caminhos, né? Então, eu acho que um outro tema que seria muito importante debater num dia, para pensar sobre o futuro, sem dúvidas, é o que os professores estão recebendo de incentivo e de auxílio para chegar no nível de conseguir ajudar os alunos dele a serem protagonistas, sabe? Porque é muito mais difícil o caminho de um estudante que é protagonista por conta própria. Seria incrível se os nossos professores tivessem acesso a meios de conseguir incentivar os alunos. Nossa, e os professores ganham também, tá? Normalmente as Olimpíadas também dão medalha para os professores e também viajam, também tem que viajar com o professor. Então, falando dessas oportunidades, é isso, mas para mobilizar e intensificar mais ainda o impacto dos nossos professores, que são essenciais na nossa vida, né? Que é a base, na verdade, de tudo. Sou filha de professor, inclusive, acho que eu peguei do meu pai um pouco dessa paixão e determinação por educação, porque todo dia ele está lá, em tempo integral, na escola, e desde muito tempo, sabe? Desde minha infância toda, e é algo que você consegue ver, sabe? O esforço, o impacto. Então, eu já estive em sala de aula e eu já vi o trabalho dele, assim, de forma que eu fico admirada, assim, sabe? Admirada mesmo. Então, tenho certeza que o que os colegas do meu pai faria, né? Hoje ele está como diretor numa escola pública lá do... Inclusive, foi a primeira escola a acolher a OBA no meu projeto. Foi o Antônio Silvano Balacó. Já foi considerada, inclusive, a segunda melhor escola pública pelo IDEB. Então, é um esforço, assim, genial mesmo, que eu me inspiro muito. E eu acho que se tivesse mais incentivo, mais recurso, mais apoio para esses professores, os resultados iam ser ainda melhores, sabe? Então, eu acho que, além de tudo que a gente já comentou, se a gente falar sobre a importância dos professores serem estimulados e serem apoiados nesse sentido,
seria outro tema aí muito relevante para a gente pensar sobre o futuro. Larissa, a gente quer te agradecer imensamente, né? A gente está muito feliz e orgulhosos da sua presença aqui, falar sobre ciência, educação, pesquisa. E é isso, agradecer mais uma vez a tua participação. Eu que agradeço, gente. Vocês são incríveis. E lembrando que tá chegando a EducDay 2025, né? Já temos uma data, 22 de março, e a Larissa é uma das nossas convidadas. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, @EducDay, para ficar por dentro de todas as novidades. É isso aí, no a meu também. O dela. @Laritrix, inclusive... Laritrix com 2T, tá? Inclusive, estaremos de novo postando um mini vlog, que é uma coisa que eu sempre faço quando eu vou pra evento, assim. E aí eu mostro os bastidores e tal, e como tá sendo a programação, a minha participação do evento. Então vai ser muito legal. 2025 estaremos de novo. Que bom, vamos ficar aguardando ansiosos por esse outro encontro. Isso aí fica o convite também para quem puder vir e estar presente. Sim, vai ser muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, né? Agradecemos a cada um que ficou com a gente até aqui. E continue interagindo conosco, né? No Instagram, @soeducador, no Instagram também. Tchau e até a próxima.